escolhi dessa semana aqui pela casa, tem até casa no nome, Jesus em Casa. O culto do Mestre em casa é um novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza o dom da graça divina, que regenera e ilumina o tempo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar, o verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é potente e boa, quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz, a maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda a névoa fez-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Irene Pinto, por Francisco Cândido Xavier, do livro Mãe. Então nós vamos fazer a nossa breve oração, para que a gente possa começar o trabalho. Vamos agradecendo então a Jesus a possibilidade, a oportunidade de estarmos aqui. E possamos então, elevando o nosso pensamento ao Mestre, melhorar o nosso entendimento e possamos usar esses ensinamentos para que nos tragam mais alegria, mais calma, para que nos tragam sentimentos em relação ao próximo, como o amor, como a caridade, que possamos a cada dia sermos um pouco melhor. E assim, agradecendo aos companheiros espirituais pela presença na noite de hoje, vamos dar início ao nosso trabalho. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá. Esse tema é um tema que suscita muita dúvida. E da mesma forma, ele acaba fazendo também com que tenha muita mistificação. Tá? Talvez um dos temas mais mistificados que existe. Todo mundo fala em um planeta que vai passar e vai levar todo mundo embora, em terremoto, que vai acabar o mundo, que vai não sei o que, aquelas coisas todas. Pois o Espiritismo não fala nada disso para nós. O Espiritismo trata essas coisas de uma maneira diferente, simplesmente uma ordem evolutória. Nós temos um capítulo específico no Livro dos Espíritos que fala sobre a lei do progresso. E ali vai dizer para a gente que tudo progride, tanto material quanto espiritualmente. E isso a gente vai tentar mostrar para vocês. Então, o título que a gente colocou aqui sobre os tempos são chegados é justamente o que finaliza a obra da Gênese, que é o último livro da codificação que foi escrito por Allan Kardec. Então essa justamente vai ser a passagem que é escolhida para fechar o último livro que fecha a codificação. Então ali a gente vai ter uma série de entendimentos que são focados na transição planetária. E aqui em menor letra, aqui em um pouquinho menor, a gente colocou os chamados a despertar, porque na realidade todo esse processo de evolução, todo esse processo que nós vamos passar durante as nossas existências, o objetivo desse processo é fazer com que nós consigamos evoluir. Qual é o objetivo de Deus perante nós? É que nós possamos evoluir
mais rapidamente possível. Então ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos para que isso aconteça. Então, nós trouxemos aqui uma figura, um quadro, onde fala do ciclo evolutivo dos planetas, porque os planetas também passam por evolução. Acontece que o planeta Terra já foi um planeta primitivo, passou por uma transição e virou um planeta de provas e expiações, e ele passa por uma transição e vai se tornar um planeta de regeneração. E assim por diante, ele vai passar por várias transições, vai se tornar um planeta feliz, vai se tornar um planeta puro. Mas para que isso aconteça é um processo muito demorado, é um processo de bilhões, trilhões de anos. Então não vai ser um ano que alguém vai te falar que vai fazer diferença num processo desse tamanho. O processo é muito grande. Então, nós vamos levar em conta que deve existir nesses planetas o progresso físico e o progresso moral. Então o planeta ele vai se transformando fisicamente e ele vai se transformar moralmente através da evolução dos seus indivíduos, de cada um de nós. A questão do progresso físico, ela vai acontecer dentro dos ciclos. A própria natureza, ela tem ciclos. Então a gente vai ver épocas em que lugares que eram completamente congelados e passam a ser habitáveis, e depois continentes que desapareceram. A gente conhece histórias, relatos de filósofos falando de continentes que não existem mais, que existiram. Existem provas de que existiram, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mundo ele passa por uma constante transformação. Só que como a nossa existência ela é pequena, ela é efêmera perto da existência do mundo, só através das reencarnações que a gente teria condição de ter um escopo maior, de ter uma visão maior sobre isso. Então, a transformação da matéria e o crescimento moral dos espíritos vai determinar essa evolução que acontece paralelamente. Só que essa evolução que acontece paralelamente nem sempre vai no caminho natural. O que é esse caminho natural? Então aqui nesse planetinha primitivo, quando a Terra já foi um planeta primitivo, habitavam quem? Espíritos primitivos. Lógico, na sua maior parte, na sua grande parte, espíritos primitivos, e um ou outro, a menor parte, aqueles que encarnavam aqui em missão para ajudar com que os outros pudessem crescer também. Só que a tendência é que a evolução espiritual ela aconteça mais aceleradamente do que a evolução do planeta. Correto? Porque a evolução do planeta ela só vai acontecer em conjunto. Para que todo mundo evolua, a partir da evolução moral do planeta, tem que todo mundo evoluir para o planeta poder evoluir, senão não acontece. Mas um indivíduo destacadamente, ele pode aprender por seu próprio esforço, por seu livre-arbítrio, por sua própria vontade, ter uma trajetória mais rápida, ter uma ascensão mais acelerada. Ok? Esse seria o normal. E na outra ponta, o que se encontra? Aqueles espíritos que acabam evoluindo de uma forma mais lenta do que o planeta. Esse espírito que está muito atrasado. Então é esse o foco que a gente vai ter daqui a pouquinho. Então a gente vai ter em mente que existem espíritos que evoluem mais rápido, e existem espíritos que evoluem mais lentamente, e existem espíritos que vão evoluindo para e passo do próprio planeta. O normal era que nós evoluíssemos mais rapidamente do que o planeta, mas a gente precisa do nosso esforço para que isso aconteça. Então, a lei divina, através da lei que nós falamos do progresso, ela é inevitável. Nós vamos progredir.
se nós não tivermos o nosso esforço e não fizermos através do livre-arbítrio aquilo que a gente tem que fazer, nós vamos ser impulsionados por um mecanismo de Deus. Qual que é esse mecanismo que faz com que nós saiamos da paralisia? A dor. Mas é uma escolha nossa, inconsciente, mas é uma escolha nossa. Porque se eu escolho fazer a coisa da maneira correta, se eu escolho fazer o bem, se eu escolho fazer a caridade, se eu escolho estudar, se eu escolho me esforçar com relação às coisas materiais para eu me controlar, se eu escolho isso, eu vou evoluir mais rápido. Agora, se eu escolho os prazeres efêmeros, os prazeres materiais, eu vou me atrasar. Então é isso. Nós precisamos, vivemos no mundo material, precisamos sim do mundo material, precisamos atenção às coisas materiais, mas não podemos colocar todas as nossas apostas nessa condição material. Nós somos espíritos vivendo na matéria. E aí nós trouxemos aqui para vocês um resumo para a gente entender os espíritos e os planetas. Então, a questão número 100 do livro dos Espíritos, que fala sobre a classificação dos espíritos. Então, aqui foram ressaltados 10 classes, mas entendam que não são só 10 é só para dar um exemplo. Dentro dessas 10 aqui deve ter milhares de classes de espíritos, e alguns vão se enquadrar em 2, 3 desses itens aqui, não necessariamente apenas de um. Então, lá nas primeiras encarnações, nós vamos ter o planeta primitivo com espíritos nas suas primeiras encarnações, que também são primitivos, assemelhariam-se aos homens das cavernas ali para nós. Em planetas de provas e expiações como os nossos, a gente vai ter aqui da 6ª até a 10ª classe os perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Então a maioria, não a totalidade, a maior parte dos espíritos que habitam os planetas de provas e expiações estão enquadrados dentro dessas características. Fora disso daqui, tem os espíritos que vêm para ajudar, em missão, para que a gente desperte, para que a gente entenda. Em planetas de regeneração, o que nós estamos querendo chegar a ser, nós vamos ver os espíritos prudentes e sábios, os espíritos benevolentes. Você vê que um planeta de provas e expiações, o planeta, ele predomina o mal sobre o bem existe, o mal ainda predomina sobre o bem, e quando ele vai se tornando um planeta de regeneração, ele vai automaticamente invertendo essa proporção. Então você ainda vai ter um pouco de mal, mas o mal vai diminuindo e ele vai ganhando cada vez mais preponderância no bem. Nos mundos felizes, a gente já vai entender ali que ali já tem os espíritos superiores e os espíritos de sabedoria. Vejam que espíritos superiores, espíritos de sabedoria, ali não está dizendo que são espíritos inteligentes. Veja que os inteligentes, eles podem estar em qualquer classe. Porque a inteligência ela não quer dizer que a gente use a inteligência para fazer o bem. Então nós precisamos dos dois desenvolvimentos. Nós precisamos desenvolver a inteligência e a moral. Quando nós vamos unir a inteligência e a moral, nós vamos entrar aqui nessa parte da sabedoria. Então a sabedoria ela é a união da inteligência com a moral. Nós precisamos desenvolver as duas partes. E os espíritos puros, a gente não tem nem muito o que falar, porque a gente nem conhece muito espíritos puros. Acho que talvez quem esteja nessa parte de cima ali, Jesus e mais alguns que a gente não conheça, temos algumas características deles, mas é difícil pensar igual eles, não é? E aí, faltou falar aqui dos planetas, né?
Então temos os mundos primitivos, provas de expiações, regeneração, idosos, divinos, enfim, os planetas eles vão também se graduando e cada vez eles vão crescendo. Então nós vamos ver aqui que na terceira ordem, que vai da 6ª até a 10ª classe, nós vamos ter os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, aí a gente já engloba da 2ª até a 5ª classe, ordens de bons espíritos, aqueles que já aprenderam a usar melhor o livre-arbítrio. E lá em cima, os espíritos puros, que são aqueles que estão habitando os planetas puros. Então vocês percebam que existem planetas que estão começando, a criação ela é incessante, a criação tanto dos planetas quanto dos espíritos. Então existem aqueles que estão começando agora e existem aqueles que já estão ali há muitos bilhões de anos, passando por essa transformação. Então Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, ele vai dizer, ali no capítulo 24, que ele fala sobre a identidade dos espíritos, que os espíritos levianos, isso aqui a gente está falando de mediunidade, de livro dos médiuns, são comunicações. As pessoas recebem comunicações, mas as pessoas não conseguem avaliar as comunicações que recebem. Então os espíritos levianos, eles são conhecidos pela facilidade com que predizem o futuro. Olha que interessante. Então o espírito leviano vai prever o futuro e com uma precisão, não quer dizer que ele sabe o que vai acontecer. Ele vai te dar tanto detalhe, tanta coisa, que vai te iludir com tanta minúcia que ele vai te contar. Então, são coisas que não podemos conhecer. Os espíritos levianos, eles não se importam absolutamente com a verdade. Percebe? Em compensação, os espíritos bons, isso aqui é Kardec que está falando para nós, está lá no item 267, no item 8º, dizendo que os espíritos bons podem fazer que nós pressintamos coisas futuras, quando esse acontecimento for útil. Mas ele usa essa palavra aqui, ó, jamais os espíritos puros precisam datas. Lembrem-se muito bem disso daqui. Toda vez que a gente vai lá ler, falar que o mundo, eu não sou tão velho assim, mas eu já vi o mundo acabar em 99, em 84, né, que acabava, em 84 acabou. Depois em 99 acabava de qualquer jeito. Aí depois veio o bando do milênio. Agora o mundo vai acabar. Mas aí falaram, não, tem um erro no calendário. O ano 2000 na verdade é 2004. Então é em 2004. Então todo mundo faz já há 30, 40 anos torcendo para o mundo acabar, e o mundo não acabou, nós estamos aqui. E vamos supor que acabe o mundo, nós somos espíritos imortais. No universo existem bilhões de planetas igual ao planeta Terra. Para a gente falar um que está no mesmo nível que a gente. Muitos, incontáveis. Então, se acontecesse alguma coisa no planeta Terra, imediatamente nós estaríamos em outro lugar, lá encarnando em outro lugar. Certo? Então vamos lá. Eles jamais precisam datas. Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. Mas eu vou falar para você, vai ser em 2025, vai ser em 2060, ou vai ser em 2100, pode colocar a babinha de molho. Não é assim que funciona, tá bom? Então, Kardec, lá no mesmo livro dos Médiuns, no capítulo 27, item 303, primeiro, ele vai falar sobre como evitar a mistificação. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a gente não deve pedir mais do Espiritismo aquilo que o Espiritismo pode dar para nós.
Porque nós ficamos perguntando, ficamos indagando, lá o médium, um monte de coisa, aí o médium, para se livrar da gente, às vezes fala uma bobagem. É bom ser curioso, mas é bom ser curioso no sentido do estudo, e não uma curiosidade infame. O objetivo do Espiritismo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Aí ele diz: não vos afasteis do objetivo do Espiritismo, provavelmente você não vai ser mistificado. Quando a gente dá um passo em direção oposta do que a gente precisa, provavelmente nós vamos ter problema. Erasto, esse aqui é o Erasto, vai dizer para a gente o seguinte, ele está lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Estou usando bastante o Livro dos Médiuns porque, afinal de contas, os médiuns são aqueles que vêm trazer para a gente as notícias do plano espiritual, não é? Mas nós é que precisamos estudar para saber se o que eles estão falando está dentro da doutrina ou não. Erasto vai fazer essa declaração aqui, que é importantíssima. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então é melhor nós descartarmos alguma verdade que nós estejamos em dúvida do que acreditar numa mentira. Não é isso? Quando a gente acredita numa mentira, depois é duro de mudar a situação, não é? Agora nós vamos passar para o Livro dos Espíritos. Hoje a gente tem bastante Kardec. O Livro dos Espíritos, na questão 784, que é justamente aquela lei do progresso que eu estava falando para vocês, Kardec vai perguntar assim para os espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, ele caminha em recuo, ele está recuando? Porque nós ouvimos muito isso na rua, nas conversas com as pessoas que a gente conhece. Eu acho que o mundo está piorando cada vez mais, não é isso que a gente escuta? Então ele vai falar assim: se a gente observar bem, nós vamos ver que nós estamos enganados. Então o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, vai dia a dia reprimindo os abusos. Mas então, por que essa impressão que nós temos que é contrária? Por que essa impressão que nós temos que é contrária a isso que a gente está vendo aqui? Tem uma tal de reencarnação, tá certo? Então, aqueles que vão melhorando e vão se adiantando, eles podem sendo direcionados para outro lugar, e está dando lugar na escola para aqueles que estão chegando. Mas o plano maior é que o planeta também se eleve, e a hora que o planeta vai se elevar, vai ter que fazer um pente fino, e a gente vai falar sobre isso. Na questão seguinte, no 785, o Kardec vai perguntar qual era o maior obstáculo ao progresso, e vai entrar de novo o tal do orgulho e do egoísmo. Orgulho, egoísmo, vaidade, cuidado. Esse estado de coisas não durará para sempre, é uma boa notícia. Vai mudar a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade infinitamente maior, infinitamente mais duradoura, vai satisfazer a nossa vontade, o nosso espírito. Então, quando nós deixarmos de focar nos prazeres materiais e passarmos a focar em algo um pouco mais palpável para nosso futuro espiritual, que é a questão do espírito, nós vamos ver que nós vamos encontrar felicidades onde a gente não percebia. A gente muda um pouco o nosso foco. Então a gente vai falar sobre o que falta. Finalmente nós entramos no último capítulo lá da Gênese, que é o último capítulo da codificação. E ele vai dizer assim:
Em Os Tempos São Chegados, que é o capítulo 18, ele vai falar que fazer reinar a paz, a caridade, a fraternidade, a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Além do desenvolvimento da inteligência, é necessário a elevação dos sentimentos e é preciso descobrir tudo que possa superexcitar o orgulho e o egoísmo. Então ele está dando uma fórmula para a gente aqui. Traduzindo, ele está dizendo, olha, você tem que alinhar a mente com o coração. Sentimento, inteligência, moral e inteligência. Então, quando nós conseguimos controlar tudo que nos leva ao orgulho e ao egoísmo, nós vamos estar dando um passo muito importante na nossa melhora. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para todo mundo ou eu estou fazendo só para mim? É bom só para mim ou é bom para a comunidade? Essa é a pergunta que nós temos que fazer quando ficamos em dúvida. Em seguida, nesse mesmo item, ele vai dizer: há uma inevitável luta de ideias. A gente está enxergando isso nesse momento, o confronto de ideias. O confronto daquilo que nós achamos que deveria ser com aquilo que a sociedade luta contra. Então a gente vai ver que não vão se agitar mais aqui as entranhas da terra, mas é a humanidade. Então os abalos não são mais sísmicos, são morais. São melhorias morais. Aqui da fraternidade resultará a reciprocidade e os deveres de um para com os outros, pedra angular de uma nova ordem social. Não dá mais para a gente ter 1% da população tendo o dinheiro de 80% da economia mundial. Não dá mais para ser isso. Não tem mais que ser assim. Não pode mais ser assim. Então, ele vai dizer, ainda no mesmo item, temos os simpáticos, os indiferentes e os refratários às mudanças. Vamos prestar atenção nessa questão aqui que é importante. Então, nós vamos ver naquela briga, naquele confronto de ideia, gente que é a favor, gente que é contra e o pessoal que está ali no bolo, opa, estou aqui, opa, não, agora eu estou para cá. E a Maria vai com as outras. Chegou a hora da transição. Então nós vamos fazer o quê? O que vai acontecer? Na hora de passar o pente fino, vai ser retirado todos aqueles que são os refratários. Quem são os refratários? São aqueles que estão dentro do mal. Aqueles que insistem em continuar fazendo o mal, esses são os refratários. Mas os indiferentes, muitas vezes, eles são influenciados por aqueles que são bons, mas são influenciados também por aqueles que são maus. É muito comum a gente encontrar assim, a pessoa para lá na vaga do deficiente e fala, é só 5 minutinhos, todo mundo para, eu também. A questão é, muitas vezes o pai, a mãe da gente falava assim, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. O problema não é a desculpa que a gente dá para as outras pessoas, o problema é que não tem desculpa para a gente dar para a gente. Você pode enganar os outros, ou você não se engana. Bom, então o que vai acontecer? Vai passar o pente fino e vai levar embora a parte que não tem jeito por enquanto. Eles vão ter jeito mais lá na frente, porque eles vão ter uma oportunidade em um outro lugar que tá lá embaixo naquela escala e que eles vão poder progredir. Eles escolheram progredir de que forma? Da forma mais difícil. A dor. Então eles vão ver o choro e o ranger de dentes, é isso que significa. Vai ter choro, ranger de dentes, vão ser levantados, você que escolheu.
Você que escolheu. Mas não tem problema nenhum. Isso é irremediável? Não, não é. Não tem problema. Você vai passar por uma dificuldade, vai aprender, vai se sair forte dessa dificuldade e logo você está de volta. O que são 1 bilhão de anos? 500 mil anos? Nada. Para a gente, na eternidade, nada. Infelizmente, a gente vai lamentar o tempo perdido, mas é nada. Então, da necessidade de transformação é que vai ocorrer a partida dos refratários e a imigração coletiva desses espíritos que vão ser mandados para outro lugar. Então, lá atrás, na história, a gente deve ter aqui, o Flávio me confirma se tem exilados de capela aí, não? Tem um exilados de capela, conta a história de um planeta que chegou na época da regeneração, e aí os espíritos, quando eles estavam lá e não podiam mais ficar lá, porque o planeta estava se elevando, eles estavam, os espíritos que estavam voltados ao mal, estavam atrapalhando. Estava atrapalhando a evolução do resto do que está acontecendo aqui. O que aconteceu? Houve uma reunião entre os cristos planetários, Jesus foi lá. Dentro dessa reunião foi definido que uma parte dos espíritos que estavam sendo exilados do sistema de capela iam reencarnar aqui no planeta Terra. Tá certo? Eles não eram espíritos moralmente elevados, mas eles tinham conhecimento, eles eram inteligentes. Então eles iam ajudar aqueles que estavam saindo do primitivo. O planeta Terra passava de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Então veio esse grupo que vinha de capela e estava mais adiantado do que os espíritos que já moravam aqui. E aí eles vão promover uma série de melhorias. Não, porque eles já sabiam. Então a gente vai ver a civilização egípcia, a gente vai ver a civilização suméria, a gente vai ver a civilização assíria. Toda essa civilização ela vai receber um enxerto daqueles espíritos que eram inteligentes. Então você teve mais lá atrás ainda outras civilizações que também foram importantes, mas essas são as que são citadas nesse caso. Então muitas vezes uma temporada faz com que eles retornem renovados. E a influência positiva, ela vai ajudar os indiferentes. Porque aí quando você chegou lá naquele grupo, você tem 3 grupos distintos. Aqueles que estão voltados ao mal, aqueles que estão voltados ao bem. E aqui no meio, aquele bolo que é indiferente, ora pende para um lado, ora pende para o outro. Quando você não tem mais os espíritos maus, essa massa aqui, ela vai tender aquilo que ela tem. Então é esses espíritos bons que vão influenciar os outros. Mas fica só por aí? Não. A gente vai receber o reforço de outros que são mais adiantados, que vão vir para compor no lugar desses que estão saindo. Então nós estamos trocando uma quantidade grande de espíritos que estão voltados ao mal por uma quantidade grande de espíritos que vêm aqui nos doar algo. O trabalho deles, o tempo deles, o conhecimento deles e o amor deles. Isso eles vêm fazer aqui. Vai melhorar ou não vai? Vai. Mas na infinita misericórdia de Deus, tem mais uma coisa que está acontecendo. Para que isso aconteça, houve aquela conversa toda de que tinha que limpar o umbral. Lógico, isso é verdade. Como que você limpa? Porque a influência daqueles seres que há muito tempo estão lá e que evitam a todo custo de reencarnar, eles acabam só reencarnando praticamente em encarnação compulsória. Então eles evitam de todo modo vir para a crosta, porque eles sabem que é praticamente
a última chance, a última oportunidade. Então, quanto mais eles fizerem para atrapalhar esse movimento, essa transição do nosso planeta, mais tempo eles ficam aqui. Então esse é o objetivo, atrapalhar o máximo possível. Eu atrapalho, me atrapalho, atrapalho o Eduardo, atrapalho o Gil, atrapalho todo mundo, e eles vão ficando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então já atrasou muito o processo, só que agora chegou a hora que não tem mais jeito. Então o que foi feito? Foi dada uma ordem para reencarnar esse pessoal. Só que reencarnação não é que nem um desencarne coletivo. Um desencarne coletivo, que nem aconteceu com a Covid, morre muita gente e vai embora muita gente num tempo só. Esse pessoal, pelo amor de Deus, esse pessoal não está sendo curado. Não estou falando isso, estou dando um exemplo de um desencarne coletivo. Certo? Então o que vai acontecer? Morre-se muita gente de uma vez, mas para nascer é um por um, dois às vezes, casos raríssimos, talvez um pouco mais, mas normal é um por vez. Então demora para você fazer essa transição. E aí a gente vai chegar à declaração finalmente do Chico Xavier, que deu tanta polêmica. Ele falou durante uns 5 minutos sobre isso. Não era possível trazer tudo aqui, eu peguei o miolo, que é o trecho principal. Eu peço que vocês tenham uma atenção em quantas condicionais esse homem usou em uma frase. Quantas condicionais? Condicionais são coisas que podem ou não acontecer. Então vamos lá. Vamos lá, depois a gente conta junto. Mas isso terá um preço, a evolução. Será o preço da paz. A pergunta era: quando, se por um acaso não houver a guerra de extermínio, nós vamos entrar em uma nova era. Se em cerca de 50 anos, né, nós vamos entrar em uma nova era. Não quer dizer, como diz o meu amigo Adalberto, quando nós estamos em um planeta de regeneração, à 00:01, acabou de virar o dia, já é o dia seguinte, mas ainda está escuro, vai demorar para ficar claro. Nós estamos a 1 minuto. O preço é a paz. Se pudermos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, seguindo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se nos meados, se no fim. Pausa. Quanto tempo tem um milênio? 1000. Não sabemos se é no começo, no meio ou no fim. Então, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Se não, vamos aguentar nós todos, talvez as estacas zero ou quase zero, para recomeçar tudo de novo. Significa o quê? Significa que se eu não fizer a minha parte, eu vou lá para aquele planeta que está começando, e ali é zero ou quase zero, para eu ter que reiniciar toda a minha trajetória. Então, é isso que a gente está falando, traduzindo e mostrando para vocês. O objetivo nosso é a nossa melhoria. E quanto mais nós pudermos acelerar isso, então melhor vai ser para a gente. Vamos contar quantas condicionais tem nessa frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 9, 10, é isso. E aí vem um cara qualquer, que eu não sei quem foi, posso até saber, mas não quero lembrar, não quero falar, e fala que o Chico Xavier disse que em 50 anos, na data limite, se não tivesse acontecido uma guerra, a gente entrou num planeta de regeneração. A gente entrou num planeta de regeneração e estão soltando bomba na Ucrânia lá faz um ano. Não é isso? Você acha que o planeta quer guerra? Não. Finalmente eu vou trazer aqui para vocês o Francisco de Assis. O nome dele aqui eu não sei porque que sumiu. Francisco de Assis vai dizer assim: que nós temos que lutar uma guerra, uma batalha, vencer a mais dura batalha que é a guerra contra nós mesmos, que carece de vigilância permanente para eliminar os amigos que muito conhecemos. E aí ele vai lembrar aquilo que o Kardec falou. Kardec falou do orgulho e do egoísmo, mas a gente vai ver os amigos do orgulho e do egoísmo aqui. É o ódio, é a inveja, o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, finalmente o orgulho e o egoísmo estão presentes aqui também. Mas todos eles estão interligados, eles trabalham de mãos dadas, né? São frentes de luta que devemos travar para vencer a nós mesmos e conhecer o terreno sagrado do nosso coração. Aí, a gente vai se lembrar que na batalha pela liberdade da Índia, Mahatma Gandhi vai fazer aquela greve de fome e o povo vai ficar na rua sem absolutamente nenhum tipo de violência. O povo vai ficar muito tempo na rua. As pessoas sem nada, só em pé. Revezavam. Até que a Inglaterra concedeu a liberdade para a Índia porque não aguentava mais aquela situação. Não foi disparado um único tiro. Não houve nenhum tipo de violência. E aí o que o Gandhi falou? Que ficou eternizado. Seja você a transformação que você quer para o mundo. Seja você a transformação que você quer para o mundo. Então, finalizando, ontem eu estava mexendo lá nas redes sociais e eu vi um post de uma moça que estava indignada por causa da sujeira na praia. Eu fui na praia, tinha lá garrafa PET, lata, sujeira, não sei o que e tal, aquela coisa. E aí, embaixo do comentário dela, tinha uns 100 comentários. Eu levei um tempo lá, passando todos os comentários, porque eu estava curioso para ver se tinha alguém que ia fazer um comentário que não fosse um comentário desairoso, que não fosse uma crítica, que não fosse uma reclamação. Algo nesse tom. Não tinha. Então a gente escreveu o seguinte comentário. Mais ou menos assim, não sei se foi com essas palavras, mas a ideia era essa. Infelizmente, nós não podemos fazer pelas pessoas aquilo que elas não entenderam ainda. O que nós podemos fazer é, ao invés de reclamar e de criticar, fazer a gente. Quantas vezes você limpou a praia na hora que você estava saindo? Muita gente limpa. Quantas vezes você estava andando na rua e você viu um papel do lado do cesto do lixo, você pegou o papel e jogou o papel no lixo? Então esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Porque é muito fácil reclamar, é muito fácil falar. Mas se nós fizermos, o exemplo ele vai ser copiado.
Logo, a gente fala daqueles 3 grupos, onde tem o que joga no chão, aquele que não faz nada, mas reclama, é indiferente, e aquele que vai lá e pega. Logo, alguém vai ser influenciado e vai pegar também. Então, logo, ninguém mais vai jogar nada no chão. E aí, quando um jogar, ele mesmo vai pegar, porque vai se sentir deslocado. Então é aquela coisa, não é porque todo mundo faz alguma coisa que é certa, e também não é porque ninguém faz que é errado. O que nós precisamos? Responder para a gente, responder para a nossa consciência. Era isso, a gente está aqui como o final, que é muita paz, muita luz a todos. Faltou colocar aqui para vocês um ótimo 2023, uma belíssima passagem de ano, tá? Que vocês todos possam estar aqui no próximo ano junto com a gente aí, brigando, lutando para ser melhor a cada dia, que esse é o nosso objetivo.